dia a todos. Este é mais um programa do TV Rua, a TV que vai até você. Nós estamos aqui recebendo Paulo Amorim, que vai falar sobre o Evangelho de Mateus. Paulo, bom dia. Bom dia, agradeço novamente o convite da Cecília e Deus abençoe a todos que estão assistindo. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre aquele trecho do Evangelho de São Mateus que fala no momento que Jesus estava conversando com os discípulos, chegou algumas mulheres com seus filhos e naquele momento as pessoas em volta de Jesus não deixavam as crianças irem até Jesus. Aí Jesus fala: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus e daqueles que se assemelham a elas. Então hoje aqui o nosso assunto, Cecília, é sobre infância espiritual. Ok, então, nós vamos falar sobre a infância espiritual, sobre o Evangelho que Jesus fala, né? Vinde a mim as criancinhas, porque deles é o reino dos céus. Sim. A gente gostaria que você, que está nos assistindo, imaginasse a seguinte cena. Vamos supor que você acorda num domingo de manhã, num domingo ensolarado que nem esse dia de hoje, pega uma bicicleta e vai sair passear com a sua bicicleta. Aí você chega até uma praça, aqui em Bragança tem aquela praça enorme logo na entrada da cidade, né, o lago, né? E você para descansar com a sua bicicleta. Chegando ali você vê um parquinho, aquele parquinho que as crianças estão lá livremente brincando com seus pais, gangorra, escorregador. E você senta perto desse parquinho para ficar descansando e começa a observar as crianças, né? Então o que você visualiza ali? A criança brincando, o pai e a mãe a uma certa distância. E a criança, ela não quer que o pai e a mãe fiquem grudados com ela, fiquem junto. Ela quer ter espaço para brincar, né? O pai ou a mãe que está ali fica a uma certa distância olhando, porque se tiver alguma situação que vê que vai ser perigoso, aí que ele vai perto do filho ou da filha para socorrer. Mas se não deixa a criança brincar como criança. Então, essa situação que a gente quer meditar para a nossa vida hoje. Então, eu quero que você imagine que o parquinho é a sua vida, né? E os brinquedos estão ali para você aproveitar ele. E que Deus está perto de você. Ele não interfere porque Ele quer que você desfrute do parquinho, mas Ele está perto sempre que você precisar. Então, é isso que a gente gostaria que você entendesse como infância espiritual, né? Agora, tem um momento na tua vida, na minha, na vida da Cecília, talvez, que a gente vai crescendo e começa a parar de chamar Deus de Papai do Céu, começa a parar de chamar Maria de Mamãe do Céu, e começa a parar de pensar na igreja como casa do Papai do Céu, casa de Jesus. E aí vai se transformando o conceito, né? E a gente começa a ver a igreja como uma instituição religiosa, começa a ver Deus como um conceito racional. Deus é amor, Deus é paz. Começa a ver Nossa Senhora como mãe de Jesus e nossa mãe, só que você enxerga as coisas como um conceito. Não sente mais o que você sentia quando era criança, né? Papai do céu, mamãe do céu, a casa do Papai do céu. E com isso, Cecília, essa pessoa que nos está assistindo, vai na igreja quando dá vontade. Por quê? Porque não se sente mais parte daquilo, né? Deus está com a gente na nossa casa, então eu falo com Deus, eu rezo para Deus em casa, para quem na igreja, né? Então essa atitude de infância, de você saber que o seu pai e sua mãe estão sempre junto, nos vários brinquedos do parquinho, você perdeu, né? Eu gostaria muito que hoje você refletisse nisso, né? E a Cecília também, se tiver algum exemplo que queira ilustrar. Mas por que é importante que você volte a chamar Deus de Papai do Céu e Nossa Senhora de Mamãe do Céu? Porque quando você chama Deus de Deus, você reza, você ora, como diz os evangélicos, né? Você medita, como dizem os budistas. Só que Deus não quer que você apenas reze, não quer que você apenas ore e não quer que você apenas medite. Ele quer que você sinta que Ele é teu Pai e Ele quer que você converse com Ele. É isso que Ele espera, que você converse com Ele. E para isso não precisa ter um tempo específico, é durante o dia, agora, nesse momento que estamos aqui juntos, né?
É durante o dia que Ele quer que você converse. Então a atitude de conversar com Deus, como Papai do céu, e a partilha de saber que Ele está próximo, é o que é a infância espiritual, né? A criança não se preocupa se vai cair, porque ela tem certeza, mesmo não vendo, que o pai dela está atrás dela, no parquinho, né? Você já chegou a ver essa cena, né, Cecília? Exatamente. É, igual quando nós falamos, né? Que a gente perde a confiança no pai. E a criança, se o pai coloca uma criança em cima de uma mesa e pede para que ela pule, ela não vai pensar, ela vai simplesmente pular. Sim, é verdade. Né? É verdade. Ela vai pular, ela não vai ter medo. Então a Sim. gente realmente receber essa reflexão sua com o coração de criança. Isso mesmo. Né? Na verdade, esse exemplo que a Cecília nos deu, a confiança é saber que o pai ou a mãe está ali junto, sempre. No sábado à tarde, após o almoço, chega o pai em casa do serviço e fala para o filho pequeno, de 7 anos, vamos passear? Aí a criança abre um sorriso e fala, vamos. A criança não pergunta para o pai ou para a mãe onde é que nós vamos, que horas vai chegar lá, quanto tempo vai levar, se vai demorar. Não, porque a criança confia a tal ponto no papai e na mamãe dela, que ela não sabe nem para onde vai, mas simplesmente sabe que é alguma coisa boa. Né? Essa confiança é que Deus quer que você tenha novamente com Ele, e Ele gostaria de você voltar a chamar Ele de papai. Agora, tem uma pessoa que está vendo a gente agora, Cecília, essa pessoa tem uma crença, eu não sei, evangélica, ou alguma outra crença religiosa, que ela não vê Nossa Senhora como a mãe dela. Né? E não sente falta de ter Nossa Senhora como mãe. Para ela, Nossa Senhora é uma pessoa histórica que foi a mãe de Jesus e mais nada, que já faleceu ou está dormindo. Então, mesmo que a pessoa não acredite em Nossa Senhora e está nos assistindo agora, Cecília, como Jesus fez questão de dar ela para a humanidade como mãe, na hora que Ele estava na cruz, chamando o seu discípulo João a ser filho dela e ela a ser mãe do seu discípulo João, não foi a uma pessoa que Jesus fez questão de fazer isso. Ele fez para que Maria fosse mãe da humanidade. Então, essa pessoa que nos está vendo agora, Cecília, querendo ou não, Maria é sua mãe. Mesmo que você não se importe com ela está sempre junto com você, ela continua sendo sua mãe, continua se preocupando e cuidando de você. Né? Agora, tem uma pessoa nos vendo também agora, Cecília, que ela está pensando da seguinte forma: se Deus é meu papai do céu, se a Nossa Senhora é minha mamãe do céu, se eu tenho que, quando sinto vontade, ir na casa do papai do céu, que é a igreja, por que que Deus deixa um parente meu falecer de uma forma tão dolorosa? Por que que Deus permite o sofrimento? Por que que nada na minha vida dá certo? Então a pessoa agora vendo a gente pensando assim, Cecília. Se Deus é papai do céu, por que parece que deixa a gente largado no mundo? Né? Então eu gostaria de falar para você que está nos vendo agora e está com esse sentimento, que tem um casal que teve 5 filhos e educou com o mesmo amor e com a mesma educação os 5 filhos. Rumo na vida, cada um tem a sua história, cada um tem as suas vontades próprias. O pai e a mãe desses 5 filhos amam os 5 da mesma forma, igual, mas respeita as decisões e as escolhas de cada um e não interfere no livre-arbítrio deles. Então, a infância espiritual que Deus espera de você é que você tenha essa certeza que Ele te ama como se fosse uma filha única dele, ou como se fosse um filho único, a pessoa mais especial da humanidade. Mas Ele não interfere nas suas decisões. Ele não entra dentro do seu livre-arbítrio. Ele não interrompe o caminho que você decidiu escolher. Mesmo que ele esteja triste, ele não interfere. Ele prefere ficar assistindo, ajudando quando você chamar, como você fazia quando estava no parquinho. Se você não chama, ele põe situações em volta de você para cuidar de você, mas ele não interfere. E essa pessoa que faleceu, que você está lembrando dela agora, enquanto está nos assistindo, você precisa ter a certeza no coração que existe um céu. E por mais que você viva 70, 80, 90, 102 anos, é um dia comparado à eternidade. E essa pessoa ela já está na eternidade. Então é isso que a gente queria passar hoje, Cecília. Agradeço muito o convite novamente
E gostaria que as pessoas que nos estão assistindo, quando acabasse esse vídeo, parasse um minutinho e não rezasse, não orasse e não meditasse. Conversasse com Deus, né? Aquela conversa gostosa que você tem com seu pai, com sua mãe, quando você está na mesa do café, domingo à tarde. É essa conversa que o Papai do Céu espera de você. Então, quero agradecer o convite novamente. Obrigado, Paulo. Obrigada a todos que têm nos assistido. E até o próximo programa Momentos da Alma.